Texto, então, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 3. Resguardar-se da avareza. No meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança que recebemos. E Jesus lhe perguntou: Homem, quem lhe disse que eu sou juiz para fazer partilhas? Depois acrescentou: Tenha cuidado para não ser avarento, porque a nossa vida não dependerá da abundância dos bens que possuímos. Jesus depois lhe contou esta parábola. Existia um homem rico, cujas terras haviam produzido muito, e esse homem pensava consigo mesmo: O que eu farei? Não tenho lugar para guardar tudo que vou colher. Já sei. Vou derrubar o celeiro e construirei outros maiores ainda, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E então direi à minha alma: Você tem agora muitos bens de reserva que irão durar anos. Descansa, come, bebe e divirta-se. Porém, Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: Como você é insensato! Sua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará tudo o que acumulou? O mesmo acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo, mas não é rico perante Deus. Agora passo a palavra. Obrigada, Heitor. Boa noite, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido os irmãos que neste dia tão especial fiquem conosco até o final do trabalho, emanando luz, amor, paz, saúde, tudo aquilo de mais lindo que tiver dentro de nossos corações, possa se espargir para aqueles irmãozinhos em necessidade, sabendo nós que são muitos. Eu convido agora os irmãozinhos a elevar o pensamento ao mais alto que conseguir, respirando profundamente, sentindo a presença do Mestre Jesus. Desperta, Mestre Jesus, desperta em nós, desperta em todos os corações, desperta em todas as almas do planeta. Esse é o nosso pedido de amor e de assistência. Nós que te conhecemos e sabemos de tua grandeza, de tua misericórdia, de tudo de mais lindo que nos chega quando trilhamos o teu caminho, da humildade e do amor. A lição do Evangelho nos convida a nos despir do materialismo, porque quando daqui partirmos, o que levaremos nós? Nada de material. Conosco irá as ações, o amor que distribuímos, que partilhamos àquele que nos chega. Cada um que chega em nossa vida é um presente do Cristo, para que possamos evoluir. Sejamos gratos por tudo que nos chega. Sejamos gratos até por coisas que ainda não entendemos. Agradecemos à espiritualidade benfeitora que nesta noite já adentra nossos lares com muito amor e muita luz, tratando a todos necessitados, fazendo os curativos nos irmãozinhos que fizeram a cirurgia e tratando os irmãos do TAESD. Que a luz do Cristo envolva a todos nós e que assim seja. Gratidão.
Que assim seja. Quando somos convidados à casa de um amigo, quanto mais intimidade nós temos, mais nos sentimos à vontade. É a nossa conexão com a espiritualidade superior que vai permitir que esses mensageiros da luz se sintam à vontade para atuar sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre o nosso lar por inteiro. Sobre aqueles irmãos que muitas vezes enfermos, revoltados, que já desencarnaram e que ainda nos acompanham. Sobre todas aqueles, às vezes, aqueles vizinhos, aquela cidade onde moramos, aonde a necessidade de uma intervenção, de amor, da espiritualidade superior, que conduz os destinos da Terra. Então, é nessa postura de confiança, de certeza, de que há uma intervenção amiga, de luz, misericordiosa, de renovação, que atua sobre todos nós na noite de hoje. Elos de correntes perniciosas são rompidos na noite de hoje. Ligações que nos prendiam ao passado de dor são desfeitas. Para que também esses irmãos possam ser encaminhados para atendimento e assistência. Sempre nas sextas-feiras, a espiritualidade superior recolhe os nossos irmãos desencarnados que necessitam de amparo e que ainda nos acompanham. E no sábado, no trabalho, eles recebem o encaminhamento, assistência, tudo de que necessitam. E muitos de nós que aqui estamos, durante o sono, vamos receber a terapia ideal para as nossas necessidades. Confiemos profundamente nesse Mestre amoroso que continua nos amparando e assistindo. É o nosso amado Mestre Jesus, que com carinho, dedicação absoluta, com seu olhar magnânimo, alcança cada um de nós. Nos entreguemos a esse cuidado, essa atenção, essa ação da luz sobre nós, para que possamos nos renovar e entrar em 2026 cheios de propósitos, de paz, de alegrias, cheios de sonhos, para entrarmos a nova era como verdadeiros construtores de uma nova terra. E é por tudo isso, Jesus, que nós nos colocamos sob teus cuidados, em tuas mãos. Colocamos as nossas vidas, as dos nossos familiares, os nossos contatos, todos em tuas mãos, do nosso querido e amado planeta Terra. Essa casa maravilhosa que nos alberga, que nos dá tudo o que precisamos, querido Jesus. Desejamos entregar o nosso orbe terrestre em tuas mãos amigas, para que ele também possa respirar e sentir o pulso de amor que vem de ti, Mestre amado. Que toda a humanidade possa ser beneficiada. Que os nossos irmãos ainda em estado de revolta possam sentir o alívio, a paz da tua presença amiga, Jesus. Obrigado. Obrigado de todo o nosso coração, nós te agradecemos. De toda a nossa alma, de nosso ser, nós te agradecemos de verdade, Jesus querido. Muito obrigado. E passamos a palavra a quem vai dar continuidade. Que assim seja. Mestre amado, estamos aqui reunidos em teu nome. E em teu nome nós seguimos o nosso caminho. Pedimos que nos abençoe, nos proteja, nos ampare, assim como solicitamos humildemente, Mestre,
que adentre a nossa casa, acompanhada da Mãe Maria, da espiritualidade superior, que possa levar a sua luz, o seu bálsamo e o seu amor em todos os lares terrenos. Pedimos e rogamos, Mestre, adentre a nossa casa. A porta está aberta, nosso coração também. Humildemente rogamos a tua presença, assim como há 2000 anos atrás, tu caminhavas, visitavas pessoas, adentrava as casas. Nós abrimos a nossa casa, a nossa porta, e te pedimos, entre, Mestre, tu és o nosso convidado. Ficamos muito agradecidos pela tua presença em nossa casa e pela tua presença em nossos corações. Gratidão, Mestre. Mais uma vez, nós só podemos agradecer, porque nós temos a certeza de que nós estamos contigo e tu estás conosco. Nós nunca estamos sós. Nós temos a tua presença, a doce presença da Mãe Maria, a presença dos nossos mentores, os nossos guias e da espiritualidade superior, que sempre também nos acompanha e nos intui, nos orienta e nos mostra o caminho, o bom caminho, o caminho de amor, de luz, o caminho do Evangelho, o caminho dos ensinamentos de Ti, Mestre querido. Gratidão. É do fundo do nosso coração que nós agradecemos. Pedimos que abençoe a cada um aqui presente, a sua família, seus vizinhos, que abençoe a todos, principalmente aqueles mais necessitados, e que abençoe e ampare a todos os nossos irmãos inscritos no TAESD, aqueles que estão aguardando os curativos da cirurgia espiritual, aqueles que não conseguiram se fazer presentes aqui, Mestre, nessa reunião. Pedimos também que visite, que ampare, que abençoe a cada um deles. Gratidão mais uma vez, Mestre. Nós sabemos também que nesta noite, ao deitarmos o nosso corpo físico, nós seguiremos em conexão contigo, com os nossos amigos espirituais, trabalhando, se for do teu desejo, porque nós estamos aqui à disposição. Somos teus ceareiros, queremos trabalhar, queremos seguir a tua mensagem, Mestre. Queremos estar nas tuas fileiras. Somos os trabalhadores da última hora, daquela hora que nós sabemos que se aproxima, a hora da transformação. Nós sabemos também que nenhuma cura acontece se o nosso corpo e o nosso espírito não se transformarem. Então, Mestre, cura-nos. Nós estamos nos transformando. Nós desejamos nos transformar. Nós estamos aqui reunidos, pedindo a tua bênção e a tua proteção. Que assim seja. Passo a palavra a quem dará prosseguimento ao trabalho. Muito obrigado, Miriam. Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs presentes. Boa noite, Mãe. Que Jesus nos abençoe a todos num abraço generoso de amor, de virtude e de paz. Que assim seja. Uma boa noite, meu filho. Boa noite a todos. Há quase 1000 tratamentos no TAESD. Quase 1000 irmãos foram favorecidos de uma maneira ou de outra. Às vezes eles nem sabem a profundidade do quão foram beneficiados. 1000 irmãos que foram abraçados com o amor do Mestre, com o carinho dos nossos guias, com o empenho dos espíritos encarregados do tratamento de cada um. Obrigado, Jesus. Obrigado porque é só por ti. Tu é o único que é capaz
de iluminar as consciências, a fim de que possamos uns trabalhar em benefício dos outros. Que nessa noite, Mestre, Tu ainda possa tocar corações, iluminar consciências, curar feridas. Que nessa noite ainda possamos contabilizar outros pequenos milagres do plano espiritual na vida dos aqui inscritos. Nos problemas particulares que assombram, que amedrontam, que imobilizam. Na liberdade que vem sorrindo num frescor de uma nova vida que reabre, que floresce após a tormenta. Que tu, Mestre, possa dar a todos que aqui vêm uma prova do teu amor inimaginável. E que depois dessa noite todos sintam que de alguma forma foram tocados por ti. Que as dores se amenizem. Que o medo se distancie. Que a integridade física retorne. Que tenhamos fé para encarar as dificuldades que ainda assustam os nossos dias, mas nunca percamos o foco de que somos espíritos milenares em crescimento, enfrentando as dificuldades impostas por nós mesmos, e que tu não nos abandona um só instante. Ah, Jesus! Se esses que agora estão deitados, de olhos fechados, pudessem sentir o teu doce toque, acariciar as suas frontes, afagar os seus cabelos, a lhe insuflar boas ideias, notícias de paz. Ah, se esses irmãos pudessem por um instante apenas sossegar os seus corações e sentir a absoluta confiança de quem crê em ti, de todo o coração e de toda a alma. Todos estariam mudados definitivamente. Não importa qual é o mal, não importa a origem da torpeza, a cura é sempre o teu amor. A cura sempre emana de ti, às vezes travestida em medicamento, em remédio, em chá, e às vezes em abraço carinhoso, em afago que vivifica, em olhar de amor. Ampara todos estes que te veem, Mestre, buscando o teu arrimo e o teu carinho. Nós não somos nada, mas tu pode tudo. E aos irmãos que aqui estão, fazendo os curativos das cirurgias, que eles possam receber todo o necessário para que estejam íntegros novamente, para que sintam que o teu amor os tocou, de que a sua vida agora é diferente, mas que nunca esqueçam, nunca, que quando sentirão dor, quando sentirão medo, eles balbuciarão o teu nome. Eles falaram Jesus com os olhos cheios de lágrimas. Eles te pedirão socorro. Esperamos de coração, Mestre, que todos esses irmãos te tragam para viver dentro das suas casas, dentro das suas famílias, no convívio feliz e saudável, no amor dos filhos, dos pais e de todos os convivas. Que a tua paz se faça nos nossos corações e que esse final de semana
seja de repouso, mas também de muita fé para todos nós. E que assim seja.